Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui. Hoje é dia do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Nas áreas do trabalho, saúde e previdência, o Sindisprev-RS aqui no Boca no Trombone. Quem fala em nome do sindicato é o diretor Joel Soares. Para falarmos sobre a situação das empregadas domésticas em todo o Brasil, teremos a doutora Letícia Prina, a nossa consultora no quadro Dica Trabalhista. Questões sobre aposentadorias, direitos do INSS, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Marcelo Tassinari. Esses são apenas alguns dos destaques do programa de hoje. Você confere no finalzinho mais uma edição do Planeta Sem Idade, com uma iniciativa lá de longe, lá do Japão. O empregador deve comprovar não só o fornecimento de equipamentos de proteção ao trabalhador, mas também que fiscalizou o cumprimento das normas de segurança. Esse foi o entendimento da primeira turma do TRF da terceira região, ao determinar que uma serralheria pague metade dos gastos desembolsados pelo INSS com pensão por morte decorrente de acidente de trabalho. Em primeiro grau, a sentença já havia condenado a empresa a indenizar o INSS por entender que a empresa não fiscalizou o uso correto dos equipamentos de segurança, apesar de disponibilizá-los. O colegiado manteve o mesmo entendimento, avaliando ainda que um dos fatores causadores do acidente foi a ausência de cuidado do segurado falecido. Ao reconhecer a culpa concorrente, ou seja, que o acidente também foi causado por culpa da vítima, o desembargador federal, relator do recurso, José Lunardelli, baseou-se em testemunhas e no relatório de fiscalização feito após a morte do funcionário. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. A decisão do TRF-3 dá guarida à ideia de maior cuidado no ambiente de trabalho, visto que o ônus do ocorrido sobrecaiu tanto no segurado quanto na empresa. Logo, a medida possui um caráter exemplar para que os empregadores e segurados respeitem a legislação. E ainda, o decisório protege as contas públicas, porque desonera o cofre do INSS do pagamento integral do pensionamento. Oxalá o julgamento sirva de base para uma melhor conduta de todos. Vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores. Você que está em casa, interage com a gente, enviando as suas mensagens pelos nossos canais de interatividade. Para o celular, 0 operadora 51 99 59 20 42 ou ainda pelo e-mail, você que está aí navegando pela internet, contato@programabocaноtrombone.com.br. Não se esqueça, hein? Você coloca o seu nome e a cidade de onde você está mandando a sua mensagem, a sua dúvida para a gente. Vamos vir para cá para conversar com o doutor Marcelo Tassinari. Doutor Marcelo, o Luiz lá de Parobé, tenho 52 anos de idade e 35 de contribuição. Posso me aposentar normal ou preciso de uma ação na justiça? É o que quer saber o nosso telespectador, o Luiz. Muito bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. O segurado homem, após 35 anos de contribuição, ele pode sim obter a aposentadoria diretamente no INSS, assim como a segurada mulher, após 30 anos de contribuição, também pode obter a sua aposentadoria diretamente no INSS. A única questão é que esses benefícios, eles, sendo uma aposentadoria por tempo de contribuição, eles terão a redução do fator previdenciário. Mas pode sim, independentemente, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não exige idade mínima, Solano. Perfeito. E no caso do nosso telespectador do Luiz, com o atingimento desse requisito, né, o requisito do tempo de contribuição, ele não precisa entrar com uma ação na justiça, só se por acaso houver um indeferimento pelo INSS. Exatamente, Solano. Ele vai reunir a documentação, vai se dirigir a uma agência do INSS de posse das suas carteiras de trabalho, dos seus carnês de previdência e fazer o requerimento. Se porventura o INSS
indeferir o benefício dele, ele pode sim procurar um advogado para analisar toda a documentação e ajuizar a ação. O Carlos lá de Gravataí, o Carlos está bravo, olha só, por que o INSS demora tanto para conceder a aposentadoria especial, se no final ela é paga com atrasados? O que responder para o Carlos? Do ponto de vista administrativo, a aposentadoria especial ela não é analisada na agência. O INSS tem um órgão que analisa os benefícios por incapacidade e também analisa os laudos técnicos por médicos do trabalho, e esses médicos do trabalho é que reconhecem ou não a atividade especial. Mesmo na via administrativa, às vezes leva um ano e meio até vir a solução, o deferimento ou indeferimento de uma aposentadoria especial. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Continue mandando as suas questões para a gente. Tá aí os canais de interatividade do Boca no Trombone para você participar. O celular, o 51 9959 2042, e ainda pelo nosso e-mail, contato@programabocanotrombone.com.br. Bem, deixa eu chegar aqui para conversar um pouquinho com a nossa visita ilustre de hoje. Nosso convidado do Sindusprev RS, o diretor da entidade, Joel Soares. Muito bom dia, Joel. Obrigado por estar conosco na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores do Boca no Trombone aqui na TV. E estamos aqui com muita satisfação para poder fazer essa visita e poder participar dessa programação. Inclusive ontem, né, tivemos a grata oportunidade de estarmos na sede do Sindusprev RS, aqui em Porto Alegre, e fazendo lá o nosso programa da Band AM, o Boca no Trombone da rádio, e nós temos todo final do mês a edição do Boca na Estrada, é onde a gente vai até a sede de uma associação, de um sindicato, enfim, e no caso foi do nosso parceiro, o Sindusprev RS, que agora em outubro completa 26 anos de muita luta, não é, Joel? Com certeza, nós, desde da sua fundação, que foi direto dentro de uma greve, inclusive lá onde eram os sindicatos bancários ali na Cinecacique, a gente sempre teve a prática de envolver os trabalhadores, a categoria, para estar mobilizados e buscar os seus direitos. E ontem para nós foi essa satisfação de procurar e receber aqui o programa Boca na Estrada, né? Para nós é uma satisfação isso. Bom, o Sindusprev RS, como eu falei no início, é um sindicato que congrega os servidores públicos federais, tanto no campo do trabalho, da previdência e da saúde, né? Como foi? Você falou há pouco que surgiu dentro até de um episódio de greve, não é? E por que congregar essas três áreas? Trabalho, saúde e previdência no mesmo sindicato, João? Na verdade, nossa concepção é defender a Seguridade Social, que é um conjunto de ações que abrange saúde, previdência e assistência social. Hoje, com a transformação que houve em várias situações, também temos no nosso sindicato os trabalhadores do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas também com a mudança de participação de trabalhadores terceirizados e também agentes comunitários de saúde, o nosso sindicato se abriu também no seu estatuto para também representar trabalhadores terceirizados e os demais trabalhadores que trabalham no nosso setor, né, na saúde, na previdência, que não são diretamente vinculados ao setor público. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais com o Joel Soares sobre as questões do Sindusprev RS. Antes, mais perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Marcelo Tassinari, o Dari lá de Igrejinha, um abraço à Igrejinha e toda a região ali do Vale do Paranhana. A minha mãe morreu há 2 anos, né? A aposentadoria dela foi solicitada quando ela tinha 60 anos, ela morreu com 79, olha só, e não recebeu. Eu consigo processar o INSS por ter negado a aposentadoria? Isso não é justo, está dizendo o Dari, lá de Igrejinha. Bom, Dari, em uma situação absurda, nós temos uma pessoa que ficou 19 anos na justiça e não recebeu o seu benefício. Isso, claro, gera uma indenização por dano moral, isso não tem dúvida nenhuma. 19 anos para analisar um benefício, isso é um absurdo. A segunda questão os dependentes sim têm direito ao benefício no período em que ela esteve viva. Se ela tinha, por exemplo, direito ao benefício quando ela tinha 60 anos de idade e morreu aos 79, esses 19 anos de benefício eles têm que ser pagos à sucessão conforme a lei previdenciária. Se deixou
um cônjuge sobrevivente, se ela tinha um marido, vai pagar para esse que ficou como pensionista. Se não tinha, vai ser para os sucessores na lei civil, os filhos e netos por representação. Tá certo. Mais uma questão que chega pelo nosso torpedo, nosso celular, que é o 9959-2042. Participe também pelo nosso e-mail, viu? contato@programabocanutrombone.com.br. Final do telefone 3894. Sempre mande o seu nome e a cidade de onde você fala. Meu marido tem 65 anos e tem doença comprovada, mas não conseguiu se aposentar. O que fazer? Tem solução, doutor Marcelo? Bom, com 65 anos, além do benefício por incapacidade, se ele comprovar que tem a qualidade segurado e a incapacidade laborativa, ele pode também ter direito ao amparo assistencial ao idoso. Né? Ao idoso com mais de 65 anos, que não tem condições de ter suprida a sua mantença pela sua família, ele pode sim requerer um benefício de amparo assistencial. Então, esse ouvinte ele tem dois caminhos, ou o benefício assistencial ao idoso, ou também a aposentadoria por invalidez. Tá certo. Bem, tempo para o nosso chimarrão, porque no próximo bloco voltamos com mais Sindusprev RS, tem a dica trabalhista com a doutora Letícia Prina e no final do programa tem Planeta Sem Idade, mais um dos nossos quadros, né, lá direto do Japão. Videogame, você acha que é só para gurizada? Não, também a terceira idade está nessa. Pequena pausa, daqui a pouco a gente retorna, vai lá, passa no fogão, pega a água e bota aí o chimarrão para tomar e assistir ao Boca no Trombone na TV, ano 25. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais um bloco aqui no Boca no Trombone, na manhã desse domingo. Mais perguntas, mais questões que vêm pelos nossos meios de interatividade, né? O nosso celular, 9959-2042. Sempre lembrando, né? Coloque a cidade e o nome de você que manda e que interage com a gente. Também participe pelo nosso e-mail, contato@programabocanutrombone.com.br. Final do telefone 1520. Bom dia, tenho 56 anos, estou encostado há 7 anos. Posso pedir minha aposentadoria? Eu sou agricultor. Um segurado aí, trabalhador rural, doutor Marcelo, será isso? Bom, sendo ele trabalhador rural, ele vai obter a aposentadoria por idade aos 60 anos, né? Se ele não tem contribuições, se ele trabalha só no meio rural, comprova o exercício de atividade rural e pode pedir a aposentadoria por idade rural aos 60 anos. Comprovada a existência de incapacidade total e permanente para atividade agrícola, ele vai poder também pedir a aposentadoria por idade, por incapacidade, por invalidez, né? Independentemente da idade que ele tenha. Tá certo. O Paulo, que é munícipe lá de Guaíba, né? Por que o INSS não aceita dar auxílio-doença por problema na coluna? Tenho artrose em 2 vértebras e a dor é constante. Eu quero saber a dúvida, é um benefício por incapacidade, doutor? Na verdade, todo questionamento que o segurado tiver, toda dúvida, toda discordância que ele tiver em relação ao INSS, ele pode levar ao Poder Judiciário. Ele pode ajuizar uma ação, ele pode requerer a sua aposentadoria por invalidez na Justiça ou o auxílio-doença, né? E tentar rever essa perícia médica através de uma perícia judicial. Lógico que a perícia judicial vai definir se, havendo ou não incapacidade, se o benefício vai ser concedido ou não. Continue mandando as suas questões pelos canais aqui da Band, né? Aproveite esse espaço nas manhãs de domingo, das 7 às 7h30 da manhã, o Boca no Trombone na TV. Vamos agora ao mundo do direito do trabalho do Boca no Trombone. Hoje é dia de dica trabalhista. Quem está com a gente é a nossa consultora na matéria trabalhista, a doutora Letícia Prina. Muito bom dia, doutora Letícia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Doutora Letícia, algumas questões que a gente vai tratar hoje com o tema da questão das empregadas domésticas, né? Que está muito em voga, né? A regulamentação disso está aí, está chegando. Enfim, emenda constitucional 72
né, já em pleno vigor. Doutora, é verdade que existe um prazo para o empregador que não assinou a carteira de trabalho, né, ou fazer para a sua empregada doméstica? Sim, Solano, com a PEC agora das domésticas, né, que completou 1 ano agora em abril, e ainda há direitos muito importantes pendentes, né, de regulamentação, como o seguro-desemprego, adicional noturno, o próprio FGTS, o governo ele fixou um prazo para os empregadores, né, de empregadas domésticas, regularizarem a situação dessas pessoas, que é até dia 7 de agosto, podendo incorrer em pagamento de multa. Tá? Então, assim, os empregadores que estão nessa situação, eles devem regularizar a situação das suas empregadas domésticas, anotando a carteira de trabalho, data de admissão, salário correspondente, enfim, com um período retroativo, no caso dessas pessoas que estão aí na informalidade, né, para fugir do pagamento de uma multa. Essa multa, doutora Letícia, ela reverte para o próprio empregado doméstico ou ela tem um outro destino? Como é que será regulamentado esse feito isso? É uma situação, Solano, de difícil, o que gera aí uma preocupação é a fiscalização. Como é que vai se dar isso? Porque o fiscal do trabalho, ele não tem autorização para entrar dentro da casa da pessoa, né, de uma residência. Ele tem autorização para entrar numa empresa. Então, quem é que vai fazer essa denúncia dessa irregularidade? É o próprio trabalhador. Né? Então, assim, o que vai acontecer? O trabalhador, não havendo a possibilidade de regularizar junto ao empregador, ele vai ter que buscar via judicial. Via judicial, não só o reconhecimento do vínculo trabalhista, né, com o empregador, e também o pagamento dessa multa, né, que será, no caso, revertida para o empregado. Perfeito. Mais uma questão ainda dentro desse tema. Trabalho há 1 ano e 7 meses como empregada doméstica para uma família. Meu patrão ainda não anotou minha carteira. O que devo fazer? Deve se socorrer aonde? Pois é. Primeira coisa que essa pessoa deve fazer, a empregada que está nessa situação ou situações parecidas, conversar com o empregador. O empregador que tá disposto a regularizar essa situação, então anotar a carteira de trabalho com período retroativo, não é simplesmente anotar o contrato daqui para frente, e sim o período desde a data efetiva da admissão. O empregador não concorda em fazer isso, não quer por motivos, enfim, ela deve procurar um profissional habilitado, um advogado na área trabalhista, levar a sua situação para ele, vai ser analisado e ingressar com uma ação judicial. Sim. Outra questão, que também vem pelo nosso e-mail, contato@programabocanutrombone.com.br. O que vai acontecer com o empregador que não registrar o contrato de trabalho da doméstica dentro do prazo dado pelo governo? Pois é exatamente o que a gente já havia conversado. Pode ser multado, né? Mas daí esbarramos na questão da fiscalização, né? Que é, como dito, o fiscal do trabalho ele não pode adentrar sem autorização do empregador para ver as condições dessa empregada doméstica. Então, assim, não havendo solução, só uma ação judicial. Só uma reclamatória. Exato. A questão do ponto, né? A questão do ponto, do controle eletrônico de ponto, que a gente sabe que as empresas, para que isso seja exigido, tem que ter um número mínimo de funcionários. Isso também funciona na questão do empregado doméstico? Quer dizer, dentro da casa tem de haver um número X de pessoas trabalhando nessa condição ou não? Não, Solano, não. No caso de uma empresa, a empresa ela tem obrigatoriedade em manter um controle ponto acima de 10 funcionários. O caso do doméstico, aí nós trabalhamos com a questão do bom senso, né? Então, assim, o empregado ele tem que ter o controle de horário juntamente com o empregador. Então, o que se pede, assim? Manter um livro de registro de entrada, de registro de saída, juntamente com o empregador, em que ambos, né, tanto o empregado como o empregador, controlem. Né? Mas não existe a obrigatoriedade como de um trabalhador normal. Tá certo. E doutora Letícia, pela internet, algum acesso mais facilitado para quem é empregador e até o empregado doméstico ter mais conteúdo, né? Entender mais sobre essas importantes mudanças que estão acontecendo na legislação? Tem
no site da Justiça do Trabalho, né, que está ali as jurisprudências, as últimas jurisprudências, os julgados atuais. Então as pessoas, hoje o acesso está muito mais facilitado, então as pessoas têm acesso ali dos últimos julgamentos, o que está sendo julgado nesse sentido. Então é bem fácil, né? O empregado hoje ele está trabalhando junto com o empregador, juntamente acompanhando seus processos ali livremente. Tá certo. Muito obrigado, doutora Letícia Prina, nossa consultora, aqui no quadro A Dica Trabalhista. Deixa eu vir para cá para conversar um pouquinho mais com o Joel Soares, né, em nome do Sindisprev RS. Joel, ano de 2014 é ano importante, por quê? Porque nós temos no mês de outubro eleições, né? Como que o Sindisprev RS está avaliando essa situação, tanto no âmbito federal, né, ou seja, na eleição para a presidência da República, quanto aqui no estado do Rio Grande do Sul? Há realmente uma possibilidade de mudança? Quais são as principais pautas, as principais reivindicações que o Sindisprev, como entidade representativa de uma boa parcela do Serviço Público Federal, fará para quem for candidato a esses cargos? Na nossa ótica, as pautas elas estão colocadas aqui, né, que é a questão do fator previdenciário, que haveria necessidade de de ser revogado, e também, como todos sabem, a questão da saúde. Então, se nós formos fazer alguma interlocução com os candidatos, vai ser nesse sentido de inclusive mobilizar os trabalhadores e o pessoal que vai fazer uma votação, que vai participar da eleição, para que, de fato, essa questão se altere, para que venha melhorar. Agora mesmo vimos lá na Restinga que se abriu um hospital importante, mas vemos já deficiência no funcionamento, bem como a questão do Hospital Parque Belém, que está nas iminências de fechar. Então a saúde, a previdência, elas sempre são pautas desse momento e nesse sentido que penso que os eleitores têm que atuar. Na ótica dos trabalhadores, na ótica do Sindisprev, nós acreditamos sim nas mobilizações dos trabalhadores, que é assim que tem conseguido garantir não só a questão da garantia do ganho salarial, mas também das outras conquistas, o combate ao assédio, a melhoria nas condições de trabalho. É assim que eu penso que nós devemos atuar não só em 2014, mas em todos os momentos. Sim. Joel, você é servidor da área da saúde, né? Tem muita experiência nessa área. Especificamente na área da saúde, quais são aqueles pontos assim nevrálgicos que deve ter uma atuação, que deve ter a mão firme, tanto aí do governo federal quanto aqui no estado do Rio Grande do Sul? Vejo que primeira situação, e a gente sempre fez um combate, é contra a privatização da saúde. Porque na Carta Constitucional foi estabelecido um artigo que poderia se comprar serviços que o setor público não pudesse atender. Lamentavelmente hoje o que vemos é a compra de todo tipo de serviço, inclusive nas especialidades. Então essa seria a primeira questão a ser revista, é que o setor público contrate esse tipo de serviço especializado para que a população tenha esse direito. Outra questão é a compra de equipamentos, materiais de uso contínuo, que é uma necessidade em cada local nosso, não é? Assim como a contratação de pessoal diretamente pelo setor público e não terceirizado ou quarteirizado como nós vemos hoje. Uma boa notícia, uma conquista aí do Sindisprev RS foi no município gaúcho, São José do Norte, né, onde se ganhou lá os servidores através de suas lutas a questão da insalubridade, melhoria na própria questão do espaço físico, né, com equipamentos de segurança, enfim, vale alimentação. São pleitos constantes que o sindicato sempre está em busca na melhoria de melhores condições no ambiente de trabalho para os servidores, Joel. Eu quero parabenizar aqueles trabalhadores lá de São José do Norte. Desde que vieram buscar o contato com o Sindisprev, a gente sempre teve a condição de ir lá, de dar atenção, e eles acreditaram que, através de suas lutas, eles iam conseguir garantir esse tipo de manifestação que o Paulo está falando. Então, parabéns a esses trabalhadores que acreditaram em suas lutas e também acreditaram no trabalho que a gente vem desenvolvendo com eles. Joel, para a gente concluindo a participação do Sindisprev RS, como fazer, quem está nos assistindo, quer acessar, quer ter o contato aí com o sindicato, quais são as maneiras, as formas de acessar até o Sindisprev RS? Em primeiro lugar é o telefone, que é o número 3284-1800, tá aí na tela para que possam fazer algum tipo de contato.
Temos a nossa página, que é sindesprevrs.org.br, que é a forma também de visualizar todas as ações que o Sindesprev desenvolve. E também ir lá visitar a gente, fazer um contato, levar suas preocupações para que a gente possa acompanhar diretamente essas questões. Tá certo. Joel Soares, do Sindesprev RS, diretor da entidade, muito obrigado pela participação no Boca no Trombone na TV nesse domingo. Um bom dia. Bom dia, prazer foi todo meu estar aqui. Tá certo. Bom, vamos a mais questões? Mais questões aqui para o doutor Marcelo Tassinari. Doutor Marcelo, o Elzo, lá de Santa Maria, após 10 anos aposentado por invalidez, eu posso trabalhar? Só se ele recuperou a condição para o trabalho, é isso? Bom, recuperada a capacidade para o trabalho, nada impede que o segurado se apresente na agência do INSS, comunique o fato e retorne ao trabalho. Ou simplesmente, se ele pode se representar na empresa e voltar a trabalhar. A empresa automaticamente vai começar a recolher as contribuições previdenciárias dele e o benefício vai ser automaticamente cessado. Tá certo, continue mandando as suas questões pelos canais de interatividade aqui do Boca no Trombone. Agora é hora de notícia da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Com a recente aprovação da emenda constitucional que separa o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar e a consequente necessária alteração das leis que estruturam a organização, a ASS-TBM espera que o governo do estado finalmente ouça a voz dos servidores de nível médio e faça a tão sonhada reformulação no plano de carreira da corporação. A ASS-TBM estará atenta e fará todos os movimentos necessários para a concretização deste objetivo almejado por todos. Bom, agora é hora de intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna. Tem mais questões para o Dr. Marcelo Tassinari e o nosso quadro é o Planeta Sem Idade. Daqui a pouquinho, não saia daí. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltando com mais Boca no Trombone, agora mostrando que não é só a gurizada que joga videogame, não. No Japão, essa atividade ainda faz bem para a saúde. Os detalhes agora com o nosso produtor, Jonathan Bittencourt. Um jogo destinado à terceira idade. No Japão, videogames não servem apenas para a gurizada. Mais que uma diversão, são considerados exercícios mentais. Pesquisas de universidades apontam que certos jogos podem aumentar o fluxo de sangue para o lobo frontal do cérebro, retardando o aparecimento de algumas doenças cognitivas. Minha pontuação foi terrível. Pouco a pouco, jogando mais, vou melhorar. As pessoas dão tudo de si para superar os próprios recordes. Clínicas como essas são administradas pela Namco, criadora do famoso jogo Pac-Man. Os idosos representam um mercado novo e significativo para nós, especialmente porque a futura geração de pessoas idosas terá crescido com videogames, e eles serão capazes de se divertir enquanto trabalham o cérebro ou o corpo. A Nintendo, outra gigante do mundo dos jogos, surpreendeu a indústria no mês de janeiro ao anunciar investimentos no setor da saúde. Nada mais justo, já que até 2055, quase a metade da população do Japão vai ter mais de 65 anos de idade. Bela iniciativa. Ponto final em mais uma edição do Boca no Trombone, que tem todos os domingos das 7 às 7h30 da manhã. Boca, ano 25, agora aqui na Band TV.